Você está ao vivo. Vamos lá, boa noite, boa noite. Vamos ver se entra alguém. Se não entrar, a gente faz a live assim mesmo, fica gravado, não tem problema. Assunto importante. Olá, Raquel, boa noite, tudo bom? Esperar só alguns segundos aqui, né? Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir, Raquel? Beleza. Tá ouvindo bem, né? Ah, tá. Tá bom. Vou esperar só um minutinho, não vou ficar esperando as pessoas entrarem. Entrou mais uma aqui agora, Cristiane. Porque eu sempre deixo gravada a live, né? Então não tem problema se tem muita gente ou não, as pessoas vão entrando depois. E aí quem não conseguiu pegar no início, né? Pega depois no andar da carruagem aí ou assiste depois, não tem o menor problema. O importante é passar a mensagem, né? Se conseguir ajudar uma ou outra pessoa, já está muito bom. Então vamos lá, passou 2 minutinhos e vou começar aqui, tá bom? Então, eu sou Alexandre, né? Alexandre Rosa, terapeuta energético, já tem pouco mais de um ano. E vem atuando, né? Trabalhando com essa ferramenta fantástica que é a mesa radiônica. E depois de atender muitos clientes, né, nesse período, né? Agora também estou dando curso sobre a mesa, né? Mas depois de atender muitos clientes, eu reparei que as pessoas chegam para mim, boa noite, Dani, estou começando aqui, tá? Já estou falando. Eu venho reparado, né, nesse tempo que eu estou atuando com a mesa, trabalhando, que as pessoas às vezes elas ficam muito preocupadas e com razão, né, em resolver um problema na vida dela que tem se repetido, ou é financeiro, ou sentimental, amoroso, enfim, né, uma série de situações, até mesmo doença, né, casos de depressão muito forte, também já aconteceu de eu pegar clientes assim. E as pessoas chegam sem ter a menor noção, muitas vezes, né, dessa parte de terapia holística, né? E o que que eu percebi, né, que é o assunto de hoje aqui? Eu percebi que muitas das causas estão dos problemas das pessoas, né, desses problemas principalmente que se repetem, muitas das causas está justamente na parte emocional, né? A pessoa às vezes não consegue caminhar, prosperar na sua parte financeira ou relacionamento afetivo, e ela esquece de olhar para trás, né? Então quando vem para a mesa radiônica, que ela é, né? Ela é um tabuleiro que ela junta a radiestesia, né, que é o uso do pêndulo, junto com, para quem não conhece, né, deixa eu mostrar aqui o meu pêndulo. Então é junto com o pêndulo, é o pêndulo junto com a radiônica, né? Então a função dos dois juntos faz uma transformação, entende? Então a radiestesia ela mede, né? Identifica e mede o seu padrão energético em todos os setores da vida, e a radiônica, dentro da mesa da radiônica, ela faz a mudança desse padrão, né? Então um mede, identifica e mede, e o outro muda esse padrão. E a mesa radiônica ela mede o padrão tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. É uma coisa fantástica. E aí eu venho percebendo ao longo desse tempo todo que eu tenho atendido esses clientes, que muitos dos padrões que se repetem na vida vêm por conta do lado emocional. Alguma questão que aconteceu no passado, seja familiar, seja com relacionamento, seja com amigos, qualquer coisa que lá atrás causou um trauma, um bloqueio, que por mais que hoje essa pessoa ela acha que está tudo resolvido, está tudo bem, né? Às vezes tem até um relacionamento com a pessoa de amizade, de conversa, mas
não consegue enxergar que aquele problema lá atrás causou uma série de fatores, vem causando uma série de fatores que está bloqueando a sua energia, né? A sua condição energética para a parte financeira, para a parte sentimental, seja lá o que for. E aí quando a pessoa vem para um atendimento comigo, ela não sabe o que esperar, né? Na verdade, às vezes a pessoa, a maioria dos meus clientes, né, são indicação, né? Por isso que só agora que eu estou partindo realmente para trabalhar mais no Instagram. Nesse tempo todo eu tenho trabalhado muito mais com indicação. Então, como a maioria são pessoas indicadas, ela até tem uma noção, mas cada pessoa é uma, né? Nós somos únicos, né? Eu sou único, vocês são únicos, então cada um tem os seus problemas. E aí a pessoa acaba sendo surpreendida por muitas informações que eu repasso depois do atendimento. E muitas dessas informações caem justamente nessa questão de algum trauma ou de alguma boa noite a todo mundo, tá? Quem entrou agora, fiquem tranquilo que a live acabou de começar e depois vai ficar gravado, tá? Para quem quiser assistir. Enquanto isso, podem compartilhar, pode dar coraçãozinho se estiver gostando. Não mata não. Tá bom? Então, deixa eu continuar. E aí, a pessoa chega para o atendimento, ela não sabe muito o que esperar, porque tem muitas coisas que eu não gosto nem de falar antes, sinceramente, porque para não causar expectativa. Porque o atendimento é tão bom, né? Que se eu falar muito, a pessoa cria uma expectativa muito alta e, na verdade, como eu nunca sei como vai ser para aquela pessoa, entende? Então, eu prefiro resguardar algumas informações. Mas essa questão de trauma acontece muito, né? Por isso até que eu entrei, quis fazer uma live sobre isso, né? Por exemplo, a pessoa está com um problema na parte financeira e ela acha que ela não tem prosperidade. Não sou próspero, não tenho prosperidade. Só que quando eu vou trabalhar na mesa para tentar entender também, porque essa que é a questão, não é só chegar, a mesa radiônica não é magia negra, não, é um tipo de magia, né? Tudo que você mexe, tudo que você mexe, que você está manipulando energia, é uma magia, né? Tem que se entender também pelo lado espiritual. Mas não é uma magia negra, entende? Então não adianta a pessoa chegar às vezes e achar que aquilo ali vai resolver todos os problemas da vida dela, que não vai. A mesa é um caminho terapêutico holístico, né? Onde você vai ter um autoconhecimento. E aí quando eu chego no atendimento, que a pessoa acha que não é próspera, que nada dá certo, e ela já tentou várias coisas, tudo que tenta nada resolve, né? Aí eu vejo que o problema não tá fora, tá dentro, né? E não é falta de prosperidade. A pessoa não está olhando para dentro para ver, para tentar entender o porquê que as coisas não estão caminhando. Então na mesa eu chego muitas vezes em algum problema, alguma questão da pessoa, né? Então a forma que eu trabalho no atendimento, por exemplo, eu faço a mesa, faço um relatório, mas não é relatório para enviar para a pessoa, é para eu ter um entendimento para depois conversar, né? E às vezes cai lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Só para vocês entenderem. 4 anos atrás, essa pessoa teve um trauma afetivo, por exemplo, né? Como eu particularmente, né, atuo dentro da parte espiritual já há muitos anos, né? Eu tenho também, no meu caso, tem também uma parte de sensibilidade um pouco maior, que eu consigo às vezes até entender o que aconteceu. Aí depois eu vou lá e converso com a pessoa, né? Olha, aconteceu alguma coisa com você há 4 anos atrás? Isso a mesa já informa, tá? Então você não precisa ser médium, embora todo mundo tenha mediunidade, né? As pessoas não gostam de olhar muito para essa questão, mas todo mundo tem, né? Só que nem todo mundo tem uma mediunidade para ser trabalhada de uma forma mediúnica, entende? Mas todo mundo tem, por exemplo, intuição, não é verdade? Todo mundo tem. Então, é só a pessoa olhar um pouco mais para dentro, como eu disse aqui, né? Então, por exemplo, a própria mesa, independente se você é médium ou não, se você se preocupa com essa parte ou não, a própria mesa vai te apontar ali, né? O pêndulo vai chegar lá e vai falar, 4 anos atrás a pessoa teve um problema lá emocional. Claro que eu ensino isso tudo de uma forma mais detalhada no curso que eu dou, né?
E aí o que que acontece? A pessoa, eu vou conversar depois com a pessoa, eu pergunto, né? Há 4 anos atrás aconteceu alguma coisa com você? E como eu já sei, né, dentro da parte emocional, você passou por algum trauma, passou por alguma questão, é, né, alguém te magoou, alguma coisa. E a pessoa algumas vezes não lembra na hora, mas lembra depois. Mas a maioria das pessoas lembra, assim, de imediato, né? Porque o atendimento como ele é, o atendimento que eu faço, ele é um atendimento que a pessoa está à distância, mas eu trabalho de uma forma que a pessoa esteja comigo ali, entende? Como se estivesse presencialmente, mesmo sendo à distância. E aí a pessoa lembra, na maioria das vezes lembra, não, aconteceu, ou eu me separei, ou tive uma briga muito séria com a minha mãe, e por aí vai, né? E aí bingo, pronto, tá aí a chave do problema da prosperidade da pessoa. Por quê? Porque a mesa já me respondeu ali na minha pesquisa de que essa energia ainda está atrapalhando a pessoa, entende? E muitas vezes a pessoa acha que está resolvido, mas pode estar resolvido externamente, pode estar falando com a pessoa, pode estar tudo bem, mas dentro não está, entende? Por isso que às vezes as pessoas vêm falar comigo, a mesa ajuda na prosperidade, mas ajudar ajuda, claro, mas você tem que entender o porquê que você não é próspero, por que não está tendo prosperidade, qual é o problema, entende? Porque se o problema foi só energético, uma questão, alguma magia negra, alguma questão de magia, uma questão teoricamente para a mesa, né, mais fácil de resolver, é fácil. O problema é que nós seres humanos, né, a gente quer sempre o caminho mais fácil, né? E é esse que é o problema. Então, quando você explica para a pessoa, olha, esse trauma que você passou, isso aí, você tem que trabalhar isso dentro de você. A mesa aqui, todo o trabalho que é feito, a mesa, isso é trabalhado, entende? Quando eu vou conversar com a pessoa, isso já foi trabalhado ali, ou seja, a parte negativa que estava atrapalhando já limpou ali. Mas sempre tem a parte que o consulente tem que fazer, né? Essa que é a questão. Que se eu falo para você, olha, tem uma questão assim, 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 e a pessoa concorda, ou seja, eu não conheço a pessoa, né? A pessoa não me conhece, e ela faz sentido o que eu estou falando, então aquilo ali é um indicativo para ser trabalhado, entende? Posteriormente, de várias formas, né? Ou a pessoa busca outra terapia, ou faz mais na frente a mesa radiônica, começa um processo de meditação, né? A intenção dessa live aqui é justamente falar também nessa parte. E mais na frente a gente vai agendar uma live para quem tiver interesse, né? Para a gente fazer uma meditação ao vivo aqui para que cada um possa trabalhar algum trauma, entende? Mas de forma terapêutica, holística, numa meditação, né? Já fiz isso, funcionou muito bem para mim, funciona para as pessoas que eu ensino. Só que às vezes eu ensino isso e a pessoa fica meio perdida, né? Não é nada demais, é só uma meditação, só que você vai se perdoar. Em alguma situação vai perdoar alguém. Isso aí já ajuda muito, já ajuda você a soltar esse padrão energético. Parece simples, bobo, mas ajuda a soltar esse padrão energético que estava te bloqueando, entende? Então você estava bloqueando a sua energia nessa questão. Se você, por exemplo, né, tem aquela coisa de não dar certo em relacionamentos, tem que buscar para entender qual o processo que desencadeou lá atrás, né? Por que você não dá sorte no relacionamento? O que você mesmo causou em você, entende? Porque as pessoas têm mania, né, de culpar sempre o outro, uma série de situações, como eu falei, nunca quer olhar para dentro, né? Mas o interessante é realmente tentar olhar para dentro para ver onde é que começou esse processo. Porque, por exemplo, se lá atrás alguém me magoou, o problema é de quem, né? Falando em termos de energia, não é meu. Quem me magoou foi a pessoa. O meu problema, aí ela vai ter que se entender lá com Deus, conforme a crença de cada um, né? Porque tudo que você faz de uma forma que é errado, você vai causar algum problema para você mesmo, né? Então, o meu problema, o que é? É lidar com essa mágoa. Como eu recebi essa mágoa, como eu interpretei, né? Como que o meu ego me fez entender isso, né? A pessoa me ofendeu, mas aí ela estava certa no que ela disse, essa pessoa,
né? Estava errada, eu me senti injustiçado, por que eu me senti injustiçado? Então essas questões todas a gente tem que aprender a olhar para dentro, né? E na mesa radiônica, isso é uma das coisas que eu faço, né? Quando eu atendo, é uma das coisas que eu ensino, né? No curso também, e aqui é justamente também para ajudar a esclarecer isso também para alunos, para clientes, e principalmente os clientes que são atendidos, né? E ficam nessa dúvida de como que se resolve isso, né? Como eu estou explicando aqui, na mesa radiônica já é um grande passo, porque já vai limpar grande parte dessa energia, né, que te travou ali, né? Quando a gente fala de energia, é porque assim, a pessoa pensa, eu vou fazer uma mesa e vai resolver meu problema de prosperidade. Por incrível que pareça, muitas pessoas que eu atendi, ajudou muito rápido, né? Eu postei essa semana aí que uma cliente, depois da mesa que eu fiz, ela falou que 4 dias depois apareceu até encomenda, né? Isso acontece muitas vezes, pessoas desempregadas que arrumam emprego, mas cada pessoa é uma pessoa, entende? Cada ser humano é único, cada um tem seu processo kármico, né? Eu olho alguma coisa de karma também na mesa, de vida passada, mas também não gosto muito de falar isso, porque como eu digo isso às vezes, né? Pode ser que para algumas pessoas não apareça isso, então talvez a própria pessoa não tenha merecimento, ou não está na hora de descobrir algumas coisas, então isso tudo tem que ficar claro dentro do atendimento, na mesa radiônica, entende? Que é um tratamento holístico, energético, espiritual, é tudo junto, tudo envolvido, né? Nós estamos aqui hoje, mas nós temos a nossa história, tanto dessa encarnação quanto de outra. Então, às vezes, você passa por uma série de coisas e acha que seu problema é hoje, né? E não é, ele vem de muito tempo, né? Então, só em tentar te dizer, te mostrar o que pode ser o seu problema, ou seja, na verdade, onde você pode começar a corrigir, eu acho que já é uma coisa para se agradecer, né? Já é fantástico isso, né? Porque muitas vezes a gente passa pelas situações e não tem nem noção do porquê, né? Então, essa é a questão, é o motivo de eu estar passando isso aqui. Qual o primeiro passo para eu seguir, Silene, né? Qual o primeiro passo para eu seguir a vida? Separei, larguei tudo. Deixa eu dar licença aqui um pouquinho, Silene. É porque assim, ó, a idade chega, né? Eu enxergo muito bem, mas às vezes para perto. Tem que botar o óculos aqui. Só um segundo. Larguei tudo. Faz mais de um ano. E sigo revoltada. Pronto. Você mesmo acabou de explicar aqui. Talvez a sua revolta... Talvez a sua revolta seja... Não sei qual é o seu problema, né? Dentro do relacionamento. Mas talvez a sua revolta seja porque... Além de você ter... o relacionamento ter acabado, né? E com certeza você saiu muito decepcionada, saiu tão decepcionada que largou tudo para essa pessoa, né? Não quero mais saber, e você deixou todo o seu valor para você sair de uma situação, ou seja, estava tão ruim para você, seja lá qual for o motivo, né? Que você largou tudo, não quer nem saber, tá? Só que você segue revoltada porque você fez o que você queria, que era sair de uma situação que com certeza não era boa para você, senão você não teria saído, concorda? Eu não sei qual é o problema. Se você quiser mais algumas orientações, bater um papo, eu gosto muito de falar, tá? Então não me incomodo de conversar, não. Independente se não queira fazer o atendimento, mas a gente pode bater um papo. Se eu puder te orientar um pouco melhor, você me procura depois. Mas dentro do que você está me falando, eu não sei qual foi o problema, você não falou. Mas se tivesse bom, você não tinha largado com tudo, largado suas coisas todas, entende? Então você tem que se questionar o porquê que você ainda é revoltada até hoje, entende? O que aconteceu para você ser revoltada, né? Essas questões, se você largou tudo, se você não quis mais saber, foi uma escolha que você fez lá atrás, talvez de cabeça quente, né? Uma forma no momento de tomar a decisão de deixar tudo, mas você tinha também seus motivos, né? Então como eu estava falando antes, são questões que você tem que buscar dentro de você para se resolver.
Porque você seguir revoltada, você além de ter perdido as coisas que você deixou para trás, porque as nossas coisas financeiras, elas são conquistadas depois de muita luta, né? Então, dentro de uma separação, não é justo que uma pessoa fique com tudo, né? Tem que ter realmente aquela coisa coerente para os dois, né? Para não sair ninguém perdendo assim, né? Dessa forma. Mas talvez para você naquele momento era muito mais libertador. Você não se preocupou com as suas questões aí, né? Das coisas que você deixou para trás. Mas é importante você tentar resolver a sua parte da revolta, né? Seja lá qual for o motivo da separação, você tem que entender isso dentro de você. Por que você segue revoltada? Se você mesmo tomou uma decisão que você quis naquele momento, por mais que você possa de repente se arrepender da forma como foi, né? Mas se você quis tomar essa decisão desse jeito, você tem que assumir um pouquinho também, entende? Essa questão, estou falando isso para tentar te ajudar com a questão da revolta, tá? Eu não sei do problema e também, claro, né, não me cabe julgar ninguém aqui, tá bom? Então é a minha forma de explicar a situação. Então, mas uma coisa eu sei, se você não tratar essa revolta, isso vai te trazer problema, né? E como o seu caso está falando de uma separação, ele vai trazer problema com certeza num outro relacionamento amoroso, né? Então é muito importante você cuidar disso. Entendeu, Silene? Então, se quiser depois bater um papo comigo, estou disponível e ao mesmo tempo eu vou fazer uma outra live, vou depois agendar, para a gente fazer essa meditação do perdão, vamos chamar dessa forma, né? Eu não sei o nome, eu simplesmente aprendi, fiz, deu certo comigo, passei a ensinar alguns clientes que eu identifiquei esses padrões assim, né? E funcionou também, né? Então aí você, na live que eu fizer, da meditação do perdão, você esteja presente para você também fazer, entende? Para você trabalhar isso dentro de você. Porque essa é a nossa questão, a gente tem nossos traumas, nossas questões, e a gente vai empurrando para debaixo do tapete, vai empurrando, ou então faz como você fez aí, né? Segue revoltado, segue com aquilo na cabeça, como se a nossa revolta fosse ajudar, que imagina, se precisar de mim, estou à disposição, tá bom? A gente segue, né, com as questões, pô, fulano fez isso com a gente, ciclano fez, mas o ideal seria a gente pensar da seguinte forma: se fulano me fez um mal, quem vai pagar esse mal é a pessoa, né? Deus está vendo tudo, independente da crença aí de cada um, né? Eu tenho a minha também. A gente não está sozinho aqui, entende? É muito primário imaginar que todo mal que alguém faça para o outro fique impune hoje em dia, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento para entender que isso não existe, né? Então, se a pessoa me fez um mal, em algum momento ela vai pagar por aquilo ali. Ou vendo por uma parte espiritual, olha só agora o que eu vou falar. Vendo por uma parte espiritual, e se eu mereci o mal que eu recebi também? Tem isso também, sabia? E se existe um processo kármico que na verdade eu só recebi aquilo que eu mereço? É uma coisa a se pesquisar, mas independente disso, é porque olhando também com esse olhar fica um pouco mais fácil, às vezes com nossos problemas, né? Acho que todo mundo agradece a coragem da Silene para contar a história dela aqui, mas todo mundo tem uma história de decepção, né? Todo mundo tem. E aí, só que a gente se olha muito pelo nosso lado, né? Mas se você for olhar, às vezes, um processo de vida passada, às vezes você encontra alguma questão com a pessoa, e aí o que você tem que fazer? Né? Tem que se harmonizar, entende? E harmonizar é o seguinte, não é você, por exemplo, fulano te fez mal, ciclano te fez mal, e você vai lá dar a outra face para bater, não é isso. É simplesmente tentar entender o porquê que essa pessoa fez isso com você. Se tiver alguma coisa de encarnações passadas, olhar também isso. Isso tudo ajuda a entender o motivo por causa da situação que aconteceu, para você mesmo compreender. Vocês estão vendo que é uma série de fatores? É muito difícil. Por isso que dentro do atendimento da mesa é mais fácil de identificar o problema da pessoa, né? E aí sim trabalhar. Tem clientes que quando eu vou conversar depois,
as pessoas normalmente se chocam, né? Às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo ali. Mas como a pessoa também vai concordando com tudo que eu estou perguntando, então não está errado. É porque a gente tem mania de fugir das nossas questões, os nossos motivos também, né? A gente nunca sabe, nunca sabe. Eu tenho algumas questões na minha vida, né? Que eu, assim como hoje eu ensino, é porque eu também pratiquei e pratico comigo, né? Então, quando eu descobri algumas situações na minha vida que me fizeram me causaram muito trauma no passado, e eu fui vendo que eu, no meu caso, eu não era assim tão vítima quanto eu imaginava, né? Porque a gente se acha santo, né? A gente se acha, mas quando você vai olhar sua vida passada, o que você fez, isso sai muito na mesa também. Só que não é com todo mundo que sai, né? Como eu falei aqui, às vezes a pessoa não está preparada para aquelas verdades. Aí a gente vê que a gente também tem que entender o ser humano que hoje causou alguma coisa na gente, né? Muitas vezes a gente é vítima, claro, como eu falei. Como a gente não sabe, olha só, olha o segredo aqui das coisas. Como você não sabe, você que eu digo, todos nós, né? Nós não sabemos o porquê que fulano ou beltrano fez alguma coisa com a gente só está vendo a pequena fração, né, que é essa vida atual, que é alguns momentos. A gente sempre é muito importante entregar para Deus, como diz, e trabalhar essa culpa, trabalhar a amargura, trabalhar isso tudo, para que a gente se cure, entende? Porque a pessoa já causou um problema para a gente, olha só. Aí quando a gente fica, né, com aquilo na cabeça e não consegue sair daquilo, a gente está causando mais um problema para a gente mesmo, né? Muitas vezes nos atendimentos as pessoas ficam muito preocupadas com obsessores, né? Que tem, na maioria das vezes tem nos atendimentos, mas isso a mesa também trata. Então é uma coisa fácil teoricamente fácil de se resolver, mas as pessoas, poucos têm noção da auto-obsessão, né? Isso é mais prejudicial do que um obsessor em si, entende? Porque quando você cuida de um obsessor, harmoniza ele dentro do trabalho da mesa radiônica, ou qualquer trabalho terapêutico, religião, qualquer um, a espiritualidade cuidou daquilo, você deixou na mão da espiritualidade. Só que a auto-obsessão é você mesmo criando fantasminhas na sua cabeça, né? Quando você fica ali com fulano ou com ciclano o tempo todo na cabeça, com raiva daquela pessoa, com mágoa, com uma série de situações, você está criando uma série de energia, você mesmo, né? Que aquela energia vai te prejudicar, entende? Isso é a auto-obsessão, né? Uma das explicações, né? E aí? Então, agora como é que se resolve isso? Porque na mesa a gente chega lá e elimina aquela energia. Aí a pessoa, se ela não cuida da cabeça, se eu não falo para ela que aquela ali está prejudicando, se ela não passa a se vigiar, ela vai continuar criando novamente, entende? Então a auto-obsessão é uma coisa muito complicada, porque envolve o esforço do cliente, do ser humano que está por trás do atendimento. Tá bom? Então era isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu não gosto de me alongar muito na live, já estou aqui, porque, como eu falei, eu falo muito, né? E é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Mas se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui. Fica aqui a minha promessa, então, né? Para quem quiser, eu vou depois agendar uma live que a gente vai fazer uma meditação aqui para tentar ajudar, né? A deixar você um pouco mais leve com esses traumas, com essas questões emocionais. Tá bom? É isso. Ninguém perguntou nada. Fica aqui a minha gratidão pela presença de quem pôde participar. E quem chegou depois também, como eu vou deixar gravado, né? Obrigado, e qualquer dúvida ou questão, só procurar à tua disposição. Tá bom? Namastê.